Olá, estamos aqui para mais um episódio da colaboração entre o Observatório Rússia e América Latina e o podcast Chutando a Escada. Vocês já me conhecem de outros encontros, meu nome é Daniela Vieira Sestes, eu sou professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e coordenadora do RusLat, iniciativa dedicada a estudar as interações entre Rússia e América Latina na contemporaneidade. Hoje nós estamos aqui, então, registrando um tema muito relevante da política internacional, né? Tivemos a oportunidade de conversar sobre o Irã há alguns episódios atrás e hoje vamos tratar da cooperação energética entre Rússia e América Latina, tentando refletir aí do petróleo ao átomo e pensar o lugar que essa cooperação ocupa nas agendas desses dois espaços estudados. Essa cooperação é um dos capítulos mais estratégicos e frequentemente também menos compreendidos do xadrez geopolítico atual. Enquanto o mundo observa as mudanças nas cadeias de suprimentos globais, Moscou tem registrado sua presença na região latino-americana não apenas como fornecedora, mas também como uma parceira tecnológica importante. No setor de hidrocarbonetos, essa aliança se traduz em joint ventures que garantem a exploração de vastas reservas e a transferência de expertise para empresas estatais latino-americanas, consolidando a influência russa na base econômica da região. Paralelamente, o avanço é ainda mais ambicioso no campo nuclear. A Rússia tem exportado seu pioneirismo tecnológico, que vai muito além da geração de eletricidade, como a história registra, para os países latino-americanos interessados em soberania energética e desenvolvimento científico. Ao fornecer reatores de pesquisa e centrais de potência, especialmente aquelas de pequeno porte, como nos acordos recentes com o Brasil, Moscou se fixa como um parceiro de longo prazo, criando laços que sobrevivem a ciclos políticos e a mudanças de governo. O que nós temos aqui, então, não é apenas um simples comércio de commodities ou equipamentos, mas poderíamos também começar a nos perguntar se não estaria acontecendo uma reconfiguração da estrutura energética latino-americana, pensando aí no papel que essa possível autonomia tecnológica alcançada, ainda que parcialmente com a cooperação com os russos, possa ser uma peça-chave, central aí para o desenvolvimento de países que buscam alternativas fora da esfera tradicional de influência ocidental. Hoje, então, nessa primeira parte do programa, nós teremos uma conversa sobre essa agenda com dois convidados muito especiais. Estamos aqui hoje com o professor Igor Fuser, que leciona nos programas de pós-graduação em Energia e em Economia Política Mundial e no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Ele é autor, entre outros livros, de Energia e Relações Internacionais, publicado pela Saraiva, e Transição Energética, publicada pela Butcher, em coautoria com o professor Jorge Romano Schultz. Professor Igor, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Completando esse papo, já temos aqui alguém conhecido de vocês, Leonardo Nascimento, que leciona no Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e também é doutorando pelo nosso programa de pós-graduação em Relações Internacionais. Léo está aqui conosco hoje também para esse papo sobre cooperação energética, que é um tema que tem te interessado muito, né, Léo? Bom dia, audiência, caros colegas. Espero que vocês não fiquem cansados da minha voz. A despeito disso, é um prazer poder conversar com todos vocês hoje. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bem, para podermos começar o nosso papo, queria pedir aos nossos convidados que trouxessem uma contextualização, sobre esse quadro de cooperação energética no sentido mais amplo aí da política internacional. E queria te ouvir, professor Igor, o lugar que a Rússia ocupa no comércio mundial de hidrocarbonetos, quando pensamos especificamente em petróleo, em gás. Qual é o espaço da Rússia nesse comércio hoje? A Rússia, junto com Estados Unidos e Arábia Saudita, constitui o trio de países que são os países de ponta, os líderes no setor global de petróleo. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e o segundo maior exportador. A Rússia exportou, no ano passado,
7 milhões de barris de petróleo diários, né? Um volume que só é ultrapassado pelas exportações da Arábia Saudita. Então, a Rússia é um exportador de ponta, né, de petróleo, né, e também um exportador importantíssimo, o segundo maior exportador mundial de gás natural, superado apenas pelos Estados Unidos, né? Se a gente for contabilizar a produção e a exportação de petróleo e de gás natural, que são os dois hidrocarbonetos, então a gente vai ter a Rússia como o maior produtor e o maior exportador do mundo de hidrocarbonetos no seu conjunto, né? Embora em petróleo ela seja o segundo e em gás natural também seja o segundo, né? O que tem acontecido atualmente é um aumento muito grande, né, da arrecadação fiscal da Rússia, né, nessas exportações, especialmente de petróleo, por conta da crise do Estreito de Hormuz, né? A crise do Estreito de Hormuz, como sabemos, ela diminuiu, né, muito fortemente o fluxo de exportações de petróleo, em alguma medida também de gás natural, né, pelo bloqueio do Estreito no Golfo Pérsico. Isso provocou uma alta muito forte nos preços dos hidrocarbonetos, particularmente no petróleo. Isso representou, então, um aumento muito grande na arrecadação fiscal da Rússia, na arrecadação, né, na venda, no valor de venda, né, de petróleo, né? Essas vendas elas dobraram de valor, né, entre fevereiro e março desse ano, justamente por conta da guerra. Então, a Rússia, né, que não teve participação nenhuma, evidentemente, nessa guerra, acabou sendo um dos grandes beneficiários do conflito, né, pela alta dos preços dos seus produtos principais de exportação, que é petróleo e gás natural. Já, professor, é interessante, né? Porque quando falamos em hidrocarbonetos, talvez não é nem Rússia nem América Latina que vem à mente, né? O Oriente Médio, ele salta como uma região meio central para a gente pensar nesse recurso. Mas considerando o atual conflito, né, no Irã, e pensando na importância que a Rússia tem nesse comércio, como você muito bem elencou aqui, é inevitável também considerar o lugar que esse país ocupa, né, e o impacto disso também para a América Latina, um continente ainda profundamente dependente, né, do consumo dos hidrocarbonetos como sua matriz energética. Pensando aí em outras matrizes energéticas também, né, especialmente em um mundo que hoje discute mudança climática, queria pedir ao Léo para nos contar um pouco sobre a relação da Rússia com a energia nuclear, né, pensando em energia nuclear como uma possível alternativa de produção energética. Léo, você pode trazer para a gente esse quadro, por favor? Claro, seria um prazer. Como eu sou historiador, eu não podia me furtar de fazer uma abordagem histórica para tratar disso, e isso é relevante porque o tema da energia nuclear ficou adormecido por muito tempo. O que a gente tem observado nos últimos anos é um ressurgimento das discussões em torno de energia nuclear, né? E considerando que culturalmente nós somos distantes da Rússia, a gente conhece ainda menos sobre como a Rússia tem desenvolvido o seu próprio programa. Então, quando a gente fala sobre energia nuclear da Rússia, a gente fica diante de uma trajetória tecnológica de mais de um século de desenvolvimento. Em geral, quando a gente analisa o desenvolvimento nuclear soviético, a gente vincula isso a uma disputa reativa com as inovações estadunidenses. Mas em 1918, logo após a Revolução de 1917, a União Soviética já dá os seus primeiros passos, quando o Abramovich, o físico soviético, ele organiza os primeiros centros de pesquisa com o objetivo de oferecer uma base científica capaz de sustentar processos intensos de industrialização e modernização, naquilo que a gente chama hoje do movimento do arado ao satélite. Nas décadas seguintes, a União Soviética também produziu referências mundiais, como o Igor Kurchatov, o pai da energia nuclear russo, o Yakov Zeldovich e o Lev Atsimovich. Em 1937 também, a União Soviética constrói o primeiro ciclotron da Europa continental. O ciclotron é um acelerador de partículas, que é um equipamento essencial para a pesquisa em física nuclear. Com a Segunda Guerra Mundial, a pesquisa nuclear ela ganha uma dimensão estratégica, mas parte considerável dos esforços de desenvolvimento foram convertidos para esforços de guerra. E em 1949,
a União Soviética faz o seu primeiro teste bem-sucedido de bomba atômica, que acaba encerrando o monopólio nuclear dos Estados Unidos sobre essa tecnologia e erigiu um novo tipo de equilíbrio de poder que futuramente gera a ideia de destruição mútua assegurada. Mas a gente tem uma concepção de energia nuclear muito violenta, né? No último evento da ABRE, que a gente participou, né, professora Daniela, a Giovana Branco também estava lá. Eu fiz uma pesquisa sobre os trabalhos submetidos e tinham 13 trabalhos dedicados ao tema nuclear. Desses 13, 10 eram sobre a parte militar, só 3 voltados para a energia. E se a gente quiser desenvolver tecnologia energética nuclear, a gente precisa também desconstruir a ideia do átomo como algo violento. E daí eu digo isso por quê? Porque em 1954 foi inaugurado na cidade de Obninsk a primeira usina nuclear do mundo conectada a uma rede elétrica, usando um reator AN1, que é conhecido como o átomo pacífico, com produção de aproximadamente 5 megawatts elétricos, o que demonstra pela primeira vez a viabilidade comercial da energia nuclear. E a partir disso, a União Soviética acelera o desenvolvimento de outros tipos de reatores. Um dos mais expressivos dele é o reator VV, que tem 3 modelos, um de 440 megawatts, um de 1.000 megawatts e um de 1.200. Esse de 1.200 é atualmente considerado o principal produto de exportação da Rosatom, com presença deles na Hungria, na Bulgária, na República Tcheca, na China, na Índia, na primeira usina da Turquia, no Bangladesh, e também na primeira usina do Egito, a usina de El Dabaa. Mas o desenvolvimento nuclear da União Soviética tem um ponto de virada em 1986, com o desastre de Chernobyl, que envolveu um reator do tipo RBMK-1000, com capacidade de produção de 1.000 megawatts elétricos, e além dos impactos humanos e ambientais, também revelou problemas relacionados ao próprio projeto do reator, à cultura organizacional e aos protocolos de segurança da época, inclusive marcando um processo de derrocada da União Soviética como um todo. Na minha avaliação, o acidente de Chernobyl, ele é um dos marcos desse processo de derrocada, né? E paradoxalmente, Chernobyl também acabou se transformando num catalisador de profundas transformações tecnológicas, porque a partir daquele momento, a indústria nuclear soviética e posteriormente a russa passou a incorporar sistemas redundantes de segurança, contenção forçada, automação avançada, tudo pensando em mecanismos de segurança que impedissem que aquele acidente ocorresse. E isso é importante por quê? Porque a energia nuclear passa a ser, então, uma das energias limpas, não renováveis, mas limpas, mas também muito segura. E foi justamente nesse contexto de aprimoramento que a Rússia passou a investir em uma das áreas mais sofisticadas da engenharia nuclear, que são os reatores rápidos. Recentemente, fazendo um corte para a Federação Russa já, a Rosatom ela lançou um projeto que chama PRORI, cujo objetivo é criar um ciclo fechado de combustível nuclear, e a ideia dele é muito simples, mas muito sofisticada, que é reutilizar continuamente o combustível e reduzir drasticamente os resíduos radioativos, de forma a aumentar a eficiência energética, cujo produto final não ofereça riscos radioativos mais. E o principal símbolo desse programa é o Brest OD300, que é um reator rápido, refrigerado a chumbo líquido e atualmente em construção na Sibéria. Além do projeto PRORIV, que dá uma nova perspectiva para os resíduos nucleares, a Rússia também se tornou líder mundial de outra tendência estratégica na área de energia nuclear, que são os pequenos reatores modulares, ou os Small Modular Reactors, conhecidos também como SMR, né, a sigla deles. E no comércio internacional, aí vem o fechamento disso tudo. Esse desenvolvimento histórico dá à Rússia uma vantagem importante, porque, diferente de outros concorrentes no sistema internacional, ela oferece um pacote completo para os seus parceiros. Ela não vende só tecnologia, mas também oferece financiamento, formação de mão de obra, transferência de conhecimento e contratos de longo prazo para abastecimento de combustível nuclear.
Queria agora que nós, então, atravessássemos o Atlântico, né, como tem sido nosso hábito aqui nessa primeira parte do programa, para pensar no lugar que a Rússia ocupa, então, na cooperação energética com a América Latina, né, a partir desses dois recursos sobre os quais estamos aqui conversando. Igor, queria te ouvir um pouco, então, sobre o lugar da Rússia nas importações latino-americanas de hidrocarbonetos, né? Ela ocupa um lugar relevante, no caso diesel aqui do Brasil, e queria te ouvir um pouco a respeito disso. Olha, a questão, bom, em primeiro lugar, é importante a gente contextualizar, né? A Rússia, ela é hoje um ator global, né? Ela pensa a si mesma, encara a si mesma como um ator global, político e econômico, né? A China tem procurado projetar sua influência em todos os continentes do mundo, né? Hã, tanto no plano político, militar, quanto também no plano econômico, né. Isso inclui a América Latina, né. A Rússia, nos últimos 15 anos, aproximadamente, tem feito um esforço muito grande de cooperação econômica com países da América Latina, né. Essa cooperação econômica, ela teve, né, tem tido como centro a questão energética. Então, foram assinados nos últimos 15 anos muitos acordos, muitos memorandos de cooperação nessa área, né, não só na área do petróleo, mas também nos minerais críticos, particularmente o lítio, né. Existe a presença de uma empresa russa, na verdade, duas empresas russas associadas ah, na Bolívia, né, há um grande contrato de exploração do lítio na Bolívia, assinado alguns anos atrás, né. Então, Ve ah, o existe um esforço grande da Rússia nesse sentido. Agora, o que nós estamos assistindo hoje é um retrocesso nessas relações, né. A Rússia tem sido praticamente expulsa de todos os países da América Latina, com exceção do Brasil e, claro, o caso de Cuba, é um caso muito especial, né. Cuba é um país isolado pelos Estados Unidos, mas que mantém excelentes relações com a Rússia, né. As relações econômicas com a Rússia têm sido vistas nesses últimos anos num número muito grande de países sob o ponto de vista político-ideológico, né, em detrimento das possíveis vantagens econômicas, né. Há um esforço muito grande dos Estados Unidos, né, de blindar a América Latina contra a influência russa e a influência chinesa, né, e, desenvolver na América Latina, vínculos de dependência históricas em relação aos Estados Unidos, que pareciam ter estado superadas, né. No entanto, agora os Estados Unidos, eles reafirmam, né, algo que completamente pertence à história, que é a doutrina Monroe, né, a ideia de estabelecer a América Latina como uma área de influência exclusiva dos Estados Unidos, excluindo, né, aquelas potências que são consideradas rivais pelos Estados Unidos, que são a China e a Rússia, né. E, ao mesmo tempo, na América Latina têm sido instalados, né, de uma forma crescente, governos de extrema direita, muito alinhados aos Estados Unidos, e um sinal de alinhamento aos Estados Unidos tem sido justamente o afastamento em relação à China e em relação à Rússia. Em relação à Rússia, esse afastamento é muito mais fácil do que em relação à China, porque os laços econômicos entre os países latino-americanos e a Rússia são muito débeis, é uma relação muito distante. Para você ter uma ideia, eu marquei aqui os dados sobre o comércio, né, entre Rússia e América Latina, são os últimos dados disponíveis de 2022, né. Em 2022, apenas 0,86% das importações de países latino-americanos, da América Latina como um todo, vinham da Rússia, né. Já as exportações de países latino-americanos para a Rússia em 2022 foram menores ainda, né, apenas 0,34%, né. Então é uma relação débil, né. O único produto mais relevante que os países da América Latina importam da Rússia são os fertilizantes, né, fertilizantes nitrogenados à base de petróleo, né. A América Latina não depende de petróleo russo, exceto em alguns casos pontuais, com exceção do diesel, né. Nesse sentido, é importante assinalar o Brasil
como a grande exceção, né? O Brasil, dos países latino-americanos, é o único que mantém atualmente um relacionamento relevante com a Rússia no setor energético, né? O Brasil importa grandes volumes de óleo diesel da Rússia, cerca de 30% do óleo diesel que nós consumimos no Brasil vem da Rússia, o que é muito, porque nós utilizamos muito diesel no Brasil, né? Todo o transporte de carga brasileiro, são mais de 2 milhões de caminhões abastecidos a diesel, né? E o Brasil não tem condição de produzir internamente todo o diesel que necessita. Embora o Brasil seja um exportador de petróleo em estado bruto, o Brasil importa derivados, particularmente o diesel, né? E nesse sentido, o, o diesel, ele é principalmente russo. 2/3 de todo o diesel que o Brasil importa vem da Rússia, né? Isso se deve muito a uma atitude política do Brasil de ignorar as sanções que foram impostas pelos Estados Unidos à Rússia, né, em decorrência do conflito na Ucrânia. O Brasil tem uma política que é uma política histórica. O Brasil não reconhece as sanções unilaterais, né? O Brasil só aceitaria sanções se elas fossem impostas pelas Nações Unidas, o que não é o caso, né? Então, o Brasil continua mantendo relações normais com a Rússia, o que inclui, né, ali um relacionamento muito intenso, né, nas importações, especialmente de fertilizantes, né? O Brasil compra muito fertilizante da Rússia, né, para abastecer o seu gigantesco setor do agronegócio e importa muito óleo diesel. Agora, nos outros países, o que tem acontecido é um retrocesso gigantesco nas relações com a Rússia. Então, os entendimentos, os contratos, os acordos que existiam estão sendo todos cancelados, né? Então, por exemplo, no México, né, a presença da empresa russa Lukoil, que era uma presença relevante, né, a Rússia estava instalada ali num campo de petróleo, né, em parceria com a empresa Pemex. A Rússia está vendendo a sua participação, a Lukoil, né, essa empresa que é privada, russa, está indo embora do México por pressões dos Estados Unidos. Os contatos que a Rússia tinha com a Argentina foram todos cancelados pelo governo de extrema-direita do Milei, né? Também no Equador, que tem um governo agora de uma posição de direita bastante dura, muito alinhado aos Estados Unidos. A empresa petroleira do Equador, que é a Petroequador, né, interrompeu as importações de derivados, principalmente óleo diesel, que o Equador importava da Rússia. Atualmente, essas relações estão equivalentes a zero. E o caso da Venezuela, né? Na Venezuela havia uma presença muito forte, era o país da América Latina com maior presença da Rússia em várias áreas, na área militar e também muito na área energética. E as empresas russas presentes na Venezuela, elas estão proibidas de operar. Agora, não faz muito tempo, os Estados Unidos, eles emitiram uma licença para 5 empresas estrangeiras instaladas na Venezuela. Quer dizer, a Venezuela está completamente submetida ao domínio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é que dizem para quem, quanto e como a Rússia vai exportar a Venezuela vai exportar o seu petróleo. A receita dessas exportações de petróleo são controladas pelo governo dos Estados Unidos, que vai repassar uma parte dessas receitas ao governo da Venezuela, mas receitas que já estão todas demarcadas no que o governo venezuelano pode ou não pode utilizar. Ou seja, a Venezuela se transformou, do ponto de vista econômico, hoje, num protetorado dos Estados Unidos, né? E uma das consequências disso é que as relações que eram muito intensas, eram estratégicas, vitais mesmo, que a Venezuela tinha com a China e com a Rússia, elas estão hoje praticamente cortadas, né? Em fevereiro desse ano, o chanceler russo, Sergei Lavrov, inclusive, ele denunciou que as empresas russas estão sendo expulsas da Venezuela. Essa foi a palavra que o Lavrov utilizou, né? Então, né, as empresas russas de petróleo
De gás não é tanto o caso, que seria a Gazprom, mas especialmente de petróleo, essas empresas estão lá, né, ah, enfim, ociosas, né, sem atividade, não foram expulsas formalmente, mas na prática, né, o que o Lavrov disse é o que aconteceu. Então, as relações da Rússia com a América Latina no campo energético hoje são praticamente nulas, praticamente não existe mais nada, né? Assim, foi uma varredura que tem acontecido nos últimos 2, 3 anos. Por exemplo, na Bolívia, havia esse contrato que havia assinado com o governo anterior da Bolívia, o governo do presidente Luiz Arce, para exploração do lítio por empresas chinesas e empresas russas. Esses contratos eles estão em suspenso, eles estão sendo reavaliados pelo governo e pelo Congresso da Bolívia, né? Tanto o Poder Executivo quanto o Congresso têm posições fortemente de direita, né? Houve uma opção clara do governo da Bolívia por uma aproximação com os Estados Unidos, e a aproximação com os Estados Unidos, no atual contexto latino-americano, significa ali uma exclusão ao máximo possível das relações com a Rússia e com a China. Né, com a China, muitas coisas são impossíveis de serem modificadas, né? A China se tornou o maior parceiro comercial da maioria dos países da América Latina, porém, no caso da Rússia, isso é mais simples, porque eram relações ali mais, mais débeis, né? Então, é esse o cenário, todo aquele esforço da Rússia de anos e anos e anos de construir esses vínculos, todo esse esforço ele se encontra hoje comprometido, né? No caso da Argentina também, houve uma tentativa da Rússia, havia entendimentos da Rússia participar, ser um dos atores parceiros da Argentina na exploração das reservas de gás de Vaca Muerta, reservas gigantescas, né, do gás chamado shale, o xisto, né? Isso foi cancelado. Ah, é, então, isso contrasta com a presença muito forte da Rússia na Ásia, né, em alguns países do Oriente Médio, em alguns países da Europa, mas no caso da América Latina, realmente é um péssimo momento que nós vivemos no que diz respeito às relações energéticas, né, da Rússia com os países aqui da nossa região, com exceção do Brasil, né, que tem ali relações intensas. O Brasil está discutindo com a Rússia, inclusive isso que o Leonardo estava falando, a compra de reatores modulares nucleares, né? Há um processo de entendimento, pode frutificar no futuro, vai depender muito também da política no Brasil. O que está determinando essas relações América Latina e Rússia hoje, infelizmente, não é o critério econômico, dos benefícios econômicos dessa relação, que seriam muito positivos para a América Latina, inclusive no sentido de diversificar as suas parcerias, né? Mas o peso dos Estados Unidos está se mostrando muito forte, né? E essas relações hoje elas passam por um crivo político ideológico que né, lembram bastante a época da Guerra Fria, mas mesmo nos tempos da Guerra Fria, as relações da América Latina com a União Soviética no plano econômico, elas eram muito mais tranquilas, muito mais fluidas do que elas estão na atualidade, né? Então, enfim, é esse o momento de retrocesso. Obrigada, Igor. Você traz uma questão interessante que mostra a relevância, né, do comércio de hidrocarbonetos. Estamos tratando aqui de atores distantes, América Latina e Rússia, e ainda assim nessa seara, dada a centralidade que ela tem na política internacional, vários outros atores são chamados também para o jogo, né? Estados Unidos, China, enfim, a dependência também das variáveis domésticas, né, para o estabelecimento dessa parceria. Então, questões interessantes aí para a gente prestar atenção, em especial em um ano de muitas eleições, né? Aqui no continente latino-americano também, acabamos de ter na Colômbia, em breve no Brasil. Vamos ver o impacto disso aí para essas relações. Para a gente encerrar essa primeira parte, queria pedir para o Léo, então, nos trazer um pouco aí da cooperação entre Rússia e América Latina no campo da energia nuclear hoje, Léo. As relações entre Rússia e América Latina, normalmente, elas são concentradas em comércio, política e, em alguns casos, defesa. E com uma característica, como o professor Igor apontou, débil. Mas existe uma área que é ainda menos ventilada e que vem ganhando certa relevância nos últimos anos, que é a cooperação nuclear.
Nesse sentido, os principais parceiros da Rússia aqui na América Latina é Brasil e Argentina. Na Argentina, essa cooperação envolve praticamente toda a cadeia nuclear, desde o ciclo de combustível até projetos relacionados à usina e mineração de urânio, embora essas relações também estejam estagnadas há uns 2, 3 anos. No Brasil, a relação é mais concentrada no fornecimento de combustíveis nucleares e radioisótopos utilizados na medicina, porque o programa nuclear brasileiro também sofre de uma paralisia estrutural, e o maior exemplo disso são as obras intermináveis de Angra 3. Mais recentemente, Brasil e Rússia passaram a discutir novas formas de cooperação tecnológica, principalmente voltada para pequenos reatores modulares. Também um fato novo na cooperação entre Brasil e Rússia no campo nuclear, novamente também sugerindo que o Brasil é uma exceção no contexto latino-americano, é a criação de uma joint venture chamada Nadina Minerals, que tem o objetivo de transformar o potencial mineral do Brasil em soluções para a economia de alta tecnologia, principalmente no setor nuclear, já que a NBPar é uma das empresas envolvidas nessa joint venture. Na Bolívia, a Rosatom também participa da construção de um centro de ciência e tecnologia nuclear. No Chile, essa cooperação inclui treinamento de profissional, intercâmbio educacional, enquanto no México a Rússia fornecia combustível para os reatores da usina de Laguna Verde. Até mesmo países que não têm programas nucleares muito desenvolvidos, como Paraguai, Peru, Equador, eles mantêm acordos voltados ao Pacífico de energia nuclear, porque geralmente esse é o primeiro estágio da cooperação, para assegurar que todos os procedimentos posteriores estejam em conformidade com o direito internacional. Afinal de contas, todos os países latino-americanos são signatários do Tratado de Não Proliferação e, além disso, tem o Tratado de Tlatelolco, de 1967, que estabelece a América Latina como uma zona livre de armas nucleares. E o interessante é que a estratégia russa ela não está limitada só à venda de equipamentos, porque a Rosatom frequentemente oferece bolsas de estudo e treinamento de especialistas para cooperação científica e apoio técnico. Então, dessa forma ampla e abrangente, a diplomacia nuclear da Rússia para a América Latina parece mais como um elemento de aproximação em um contexto internacional cada vez mais multipolar, onde a noção de multipolaridade ainda está em disputa. Joia, Léo. Então, temos aí um quadro de uma cooperação energética que enfrenta os seus desafios, né? Como o professor Igor e o professor Leonardo nos trouxe aqui. Mas, considerando a relevância dessa agenda, é importante a gente ficar de olho também para observar seus desdobramentos futuros, em paralelo ainda à agenda ambiental, as mudanças políticas domésticas, o papel dos Estados Unidos na ordem internacional. Então, são tantos desdobramentos que eu espero tê-los aqui de novo em episódios futuros para a gente poder, então, tratar desses detalhes. Professor Igor, professor Leonardo, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição no futuro, quando for conveniente, para outras conversas, né? Joia, professor. Léo, fica aí com a gente, que a gente já vai para a segunda parte, já. Obrigada. Bem, seguimos então depois desse papo interessante com o professor Igor e o professor Leonardo, né, levantando muitas questões sobre o futuro da cooperação energética entre Rússia e América Latina. Agora entrando na conexão entre esses dois espaços, para que possamos olhar um pouco para as notícias que impactaram as relações entre esses dois atores ou o lugar que eles ocupam no mundo no mês de maio. Giovanna e Leonardo estão aqui conosco então para essa conversa. Ambos são pesquisadores do Observatório Rússia e América Latina. Leonardo, já apresentei para vocês na primeira parte do programa. E Giovanna é doutorada pela USP e fala conosco direto de Moscou, aí nas suas atividades de pesquisa de campo. Espero que possa também trazer muitas novidades para a gente. Giovanna, o que vocês me contam então sobre o mês de maio? Bom, nos últimos episódios a gente falou bastante já do tema de energia. Não tem como a gente fugir muito disso quando a gente fala da relação com a Rússia com outros países do mundo. A gente já falou de Cuba, né, com o envio de uma série de barris petroleiros para lá, e também da Venezuela, com toda essa questão que o professor Igor também já comentou hoje no episódio. Mas hoje, então, eu vou focar um pouquinho sobre algumas notícias de diplomacia nuclear da Rússia.
que tem aumentado bastante a sua influência na América Latina, mas também no mundo inteiro, principalmente no atual contexto de guerra com a Ucrânia. Então, a Rosatom, que é essa empresa estatal russa de energia nuclear, que a gente também já falou bastante por aqui, ela não atua apenas como uma fornecedora de tecnologia ou uma fornecedora de energia, ela também funciona como esse instrumento de política externa. Isso a gente percebe porque a Rússia oferece, de alguma forma, a cooperação nuclear, mas também um pacote completo, né, de construção de reatores, financiamento, fornecimento de combustível, treinamento, enfim, tudo isso que vai fazendo com que os países, no sul global principalmente, acabem adotando bastante essa estratégia da Rosatom e faz com que a Rússia se posicione internacionalmente de forma muito forte, mesmo com todas as sanções que têm acontecido por parte dos países ocidentais. Então, começando com o caso do Cazaquistão, que está bastante longe, né, da gente no Brasil, bem pertinho aqui da Rússia, que tem também esse processo de expansão contínua. Em maio de 2026, tanto a Rússia quanto o Cazaquistão assinaram um acordo de aproximadamente 16,5 bilhões de dólares para a construção da primeira usina nuclear cazaque, e a Rosatom está à frente desse projeto, financiando a parte russa, né, da exportação de energia. Mas, de novo, isso não é apenas uma questão aqui da região da Ásia Central, mas também na América Latina, que é uma presença um pouco menos centrada em grandes usinas e mais ligada a questões do combustível nuclear, e formação de redes científicas de uma forma mais ampla. Então, no Brasil, a gente tem uma série de destaques da Rosatom na cooperação de medicina nuclear e de energia, incluindo o fornecimento de produtos de combustível nuclear para Angra, que o Léo também já falou um pouquinho durante o nosso episódio. E mais recentemente, a Bolívia também tem se tornado um exemplo concreto dessa estratégia russa na região da América Latina, né? Que tem também um centro de pesquisa e desenvolvimento de energia nuclear construído com participação da Rússia e acaba se tornando essa grande vitrine, né, da capacidade de Moscou de entregar infraestrutura tecnológica de uso civil no caso da América Latina, e também faz com que uma série de países da região se interessem por esses projetos. Mais recentemente, a gente também tem observado, por exemplo, a questão do petróleo em Cuba ou fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Então, a gente tem uma série de infraestruturas estratégicas em que envolvem o uso da energia, seja de combustíveis fósseis, seja de combustível nuclear, que fazem com que a Rússia mantenha uma série de acordos econômicos na região. E isso mantém também uma série de questões para os países latino-americanos, que é entender, então, se a gente está diante de uma cooperação no sul global, que pode representar uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico para os países latino-americanos, ou então se a gente pode estar diante de novas formas de dependência em um setor que é altamente sensível como o setor energético. A gente percebe que a Rússia tem mudado bastante a sua postura e agora cabe aos países do sul global, sobretudo na América Latina, entender como que eles vão lidar com essa questão da venda de modernização, de soberania tecnológica e também de inserção no futuro energético em um mundo que tem, né, mudado bastante, sobretudo com os discursos climáticos. Então agora eu passo para o Léo para as nossas mais notícias desse último mês. Muito obrigado, Giovana. Voltando aqui, eu trago hoje duas notícias que parecem distantes entre si, mas que se conectam de um jeito que pode impactar diretamente a segurança energética, principalmente do Brasil, a depender das suas consequências. A primeira ocorre em alto mar. Em outubro de 2025, as Forças Especiais da Marinha Francesa abordaram um navio petroleiro chamado Boracay, que navegava sob a bandeira do Benin. A acusação é de que o navio fazia parte da Frota Fantasma da Rússia. A Frota Fantasma, para atualizar nossa audiência, é uma armada de embarcações que usam bandeiras de conveniência e desligam os seus transponders para poder transportar petróleo russo, driblando as sanções internacionais. O caso foi resolvido com a liberação do navio, mas a França repetiu a dose no fechamento do mês de maio e quase em junho de 2026, apreendendo um outro petroleiro chamado Tagor, dessa vez com o apoio do Reino Unido. O Kremlin chamou a ação de pirataria internacional e ameaçou de represálias,
Mas o recado do Ocidente parece ser bem claro, de que o cerco à logística russa está se fechando. E isso começa a gerar uma turbulência nos preços globais de combustíveis em um momento que as disputas marítimas marcam o retorno a uma mentalidade geopolítica do século XIX. A segunda notícia vem de dentro da própria Rússia. A guerra na Ucrânia entrou numa nova fase com ataques de drones ucranianos atingindo refinarias russas em escala crescente. Em setembro de 2025, diante da queda de produção e do risco de desabastecimento interno, a Rússia proibiu a exportação de gasolina e restringiu o diesel. Em junho de 2026, também no fechamento do mês de maio, a medida se tornou ainda mais dura, porque agora passou a ter a proibição total da exportação de querosene de aviação até o fim de novembro. A situação ficou tão crítica que o governo russo chegou a estudar a importação de querosene, o que era algo impensável para um gigante energético do porte da Rússia. O que está em jogo aqui é um princípio basilar. Quando um país produtor decide guardar seus combustíveis para si, o mercado internacional inteiro sente falta. E isso é somado com a crise energética global a partir dos ataques israelo-estadunidenses ao Irã. Além disso, também o bloqueio do Estreito de Hormuz. Agora, para poder conectar esses pontos, onde o Brasil entra nisso tudo? O Brasil é um dos maiores compradores de diesel russo do mundo. Em 2025, mais de 60% de todo o diesel importado pelo Brasil vinha da Rússia. Mas o número mais assustador veio em abril de 2026, que acusou um volume de 81%. Ou seja, quase 9 em cada 10 litros de diesel que entram no país vêm de navios russos. E para o modelo de desenvolvimento brasileiro concentrado no modal rodoviário, isso é relevante, porque o diesel é o que move caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e até usinas termoelétricas em regiões isoladas. Sem diesel, a economia desacelera. E o governo brasileiro, ciente dessa vulnerabilidade, tomou medidas de emergência desde março de 2026, zerando impostos federais sobre diesel e anunciando um pacote de 10 bilhões de reais em subsídios para garantir a importação e assegurar o preço interno. E a questão que fica é, se a Rússia, pressionada pelas sanções e pelos ataques às suas refinarias, decidir estender essa proibição de exportação também para o diesel. Isso já aconteceu com a gasolina e com o querosene. E nada impede que aconteça com o diesel em um futuro de curto e médio prazo. Se isso ocorrer, o Brasil terá que disputar esse produto no mercado internacional com Estados Unidos e Europa, pagando muito mais caro e colocando em risco o próprio abastecimento interno. Por enquanto, o consumidor brasileiro não sente esse baque por causa da política de subsídios, mas o alerta está dado. Dois gigantes em confrontos no oceano e nos mercados de energia geram ondas de choque que podem chegar até aqui por causa do alto grau de integração da economia global. E em um mundo que caminha para uma multipolaridade, ficar refém de um único parceiro comercial é um risco geopolítico que pode gerar danos graves. Por isso, o Brasil tem ativamente buscado diversificar suas parcerias, com ênfase para o giro pela Ásia Central do ministro Mauro Vieira, antes do encontro de primeiros ministros da Índia. O setor energético está mudando e a adaptação torna-se cada vez mais necessária. Excelente, Giovana, Léo, obrigada pelas atualizações, né? Passamos então para a terceira parte do nosso encontro de hoje, conversando sobre outros olhares a respeito de Rússia e América Latina, com a nossa pesquisadora Laura Schneider, que atua no Ruslat já há um tempo e também leciona no Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Laura, é com você. Olá, Dani. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais um episódio dessa nossa parceria. E nesse terceiro bloco, nós vamos continuar falando de energia, mas agora trazendo, como de costume, olhares também para a dimensão cultural. Para isso, a gente tem o prazer de receber aqui conosco o professor Matheus Pereira. O Matheus é engenheiro químico formado pela Escola Superior de Engenharia da Universidade Oswaldo Cruz, técnico em Química com honras pela Escola Técnica Oswaldo Cruz e embaixador da Educação Nuclear da Rússia. O Matheus ele é também fundador e coordenador geral do Instituto Soyuz. Matheus, é um prazer te ter aqui com a gente hoje. Laura, é um prazer imenso, muito obrigado pelo convite, um abraço para o pessoal da Ruslat, para o pessoal da PUC de Minas, tá? Porque é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para poder sanar um pouquinho dessas dúvidas da parte cultural, da parte energética, vai ser bem legal.
Então, Matheus, na verdade, a sua trajetória ela reúne áreas bem diferentes, né? Essa formação mais técnica ligada à energia, mas também a questão cultural vinculada ao ensino de idiomas e desse intercâmbio cultural, né? Da própria diplomacia cultural. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te colocar e de te ouvir sobre é pensar como esses caminhos se encontraram na sua formação e de que forma que eles influenciam na sua atuação hoje, né? Então, como que a gente tem essa conexão entre energia e cultura a partir dessa sua atuação? Laura, essa pergunta é muito, muito boa. Bom, primeiramente, para poder respondê-la, eu preciso contar que o Instituto Sirius foi fundado justamente para que a gente pudesse lecionar, democratizar idiomas não tão divulgados assim no Brasil como o próprio russo. Eu vim de comunidade russa, cheguei a estudar em escola russa. Então, eu sempre via que as pessoas tinham um interesse muito grande, mas ao mesmo tempo tinha uma série de estereótipos, várias coisas assim, que impediam, né, tanto por barreiras sociais, quanto por barreiras econômicas ou até mesmo psicológicas, dos brasileiros propriamente se envolverem, com esse idioma tão bonito e com essa cultura tão rica. Então, eu fundei o Instituto Sirius justamente para que a gente pudesse democratizar o ensino de russo e de vários outros idiomas no Brasil. Eu sempre fui um fã de idiomas, mesmo durante o período da minha graduação, eu amava estudar russo, eu amava pesquisar sobre o país, né? Até que eu tomei a decisão de vir para cá, me mudar para cá, né? Poder trabalhar, poder estudar também no país. Então, tudo foi se juntando de uma maneira muito natural. Mas a sua pergunta ela é interessante justamente porque muitas pessoas não conseguem encontrar a consonância, né, entre as áreas de exatas e as áreas de humanas. E aí é uma coisa muito interessante porque os nossos professores aqui na Rússia, eles mesmos comentam que não existe humanas nem exatas, existem as ciências como um todo e todas as ciências de alguma forma estão interligadas, né? Eh, a parte mais interessante de tudo isso, a parte mais legal que a gente pode mencionar, é que justamente eu consegui unificar o ensino de língua russa enquanto idioma estrangeiro, enquanto língua estrangeira, né, com a parte de energia, de engenharia, de química, na preparação de profissionais e de, inclusive, de brasileiros, tá? Especialmente de brasileiros que virão para o país, virão para a Rússia, para poder receber a sua formação aqui, né? Então, é muito legal, porque a gente consegue perceber que a gente consegue unificar essas duas áreas de uma maneira muito majestosa, muito bonita. Ao mesmo tempo em que você está claramente aprendendo contas, matemática, um monte de coisa, tendo que pesquisar, aí programação e tudo isso, a pessoa também acaba se enriquecendo culturalmente, né? A gente coloca essa pessoa aí sob uma influência totalmente distinta do que ela estava acostumada, a gente coloca ela para ter contato com um idioma que tem declinações, um idioma tão rico, que tem centenas de milhares de palavras, né? Nós temos dezenas de palavras para descrição de uma única coisa. Então, eu acabei unindo essas duas áreas nesse sisteminha. Eu acabei dando algumas palestras aqui na Rússia também, justamente porque nós temos poucos profissionais que são propriamente engenheiros, que são químicos, radioquímicos, né, especialistas da área nuclear, que conseguem propriamente lecionar o russo, né, para pessoas que estão interessadas na área. Então, é uma área muito legal, porque ela é pouco explorada, trabalha muito com metódica, trabalha muito com linguística como um todo, né, psicolinguística também, mas é muito, muito interessante a gente poder ter esses dois mundos atuando de uma maneira tão bela. Tá, eu acho que quando um engenheiro pela primeira vez ele consegue perceber, ou um futuro engenheiro, ou até mesmo uma pessoa que quer estudar na Rússia, quer se especializar aqui, ele percebe que, tipo, para além dessa coisa propriamente exata, né, essa coisa tão quadradinha que a gente tem no ramo das exatas no Brasil, ele consegue de alguma forma ter essa sensibilidade para compreender, entender uma cultura, e ainda mais uma cultura que está a 11 mil quilômetros de distância, né, do Brasil, tudo se torna ainda mais enriquecedor, né? Enriquecedor para sua mente, enriquecedor para sua alma, fica tudo muito mais bonito. Então, o Sayus, claramente, né? Eu estou ensinando o russo dentro do Sayus
não só para futuros engenheiros, para pessoas que querem estudar na Rússia, mas para pessoas que também gostam da Rússia como um todo, querem saber um pouco mais sobre como as coisas funcionam aqui, muitas perguntas de política, muitas perguntas também do sistema educacional do país. Então, é muito bom eu trazer essa perspectiva russa para o brasileiro e não com aquele filtro, com aquela coisa propriamente ocidental que a gente tem para muitos dos noticiários e dos artigos, mas trazer na perspectiva de um brasileiro que viveu no meio da cultura russa já no Brasil, mas ainda assim é um brasileiro, né? Então a gente vai juntando esses dois mundos nesse sentido. É, eu já, como comentei aqui com vocês, você mesmo citou, já no período da graduação eu estava estudando russo, estava lá me matando de estudar esse idioma, tá? Porque justamente eu percebi que é um idioma que me proporcionou pesquisar e descobrir muitas coisas a mais da área técnica que várias pessoas do meu setor não sabiam, né? Como a gente bem sabe, a Rússia é um país vanguardista na área nuclear, por exemplo. Eu lembro quando eu estava terminando meu TCC do bacharel, né? Eu trabalhei justamente com essa parte de reatores rápidos, trabalhei com essa parte de corrosão de tubulações de reatores resfriados a sódio liquefeito. E isso é uma coisa que nós temos três países aí mais especialistas, por assim dizer, sendo os Estados Unidos, a França e o terceiro é a Rússia. Então eu consegui muita informação para além das fontes americanas, para além das fontes francesas. Eu não falo francês, né? Eu não sei nada de francês, para além de croissant. Mas eu peguei fontes em inglês e uma das coisas que mais me facilitou na construção desse trabalho, por exemplo, foi ter pegado as fontes em russo, tá? Com vários especialistas, mandei e-mail para as universidades, conversei com vários engenheiros e eles me forneceram os dados para a conclusão desse trabalho. Então, é para vocês verem que está muito além daquela coisa de aprender um idioma propriamente por gostar dele. É uma aplicação funcional, é uma aplicação real, né? O uso técnico desse idioma em todas as esferas possíveis e imagináveis, sendo uma delas, né, a esfera da engenharia. Então, basicamente foi assim que os caminhos se encontraram. Hoje, aqui na Rússia, eu, enquanto embaixador da educação nuclear da Rússia, eu trabalho com muitos estrangeiros, muitos brasileiros que querem vir para cá, muitos brasileiros que estão aplicando, estão no processo seletivo para estudar no país. Eu recepciono a grande maioria deles, inclusive em São Petersburgo, que querem vir para cá estudar, tá, ou passaram em alguma universidade. E uma das coisas mais interessantes também que surgiu, né, nesse intermeio aí do idioma, dessa coisa de você ter uma área mais cultural, mais humana e ao mesmo tempo uma área mais exata, foi a oportunidade de eu trabalhar como tradutor técnico, né? Então eu fui chamado em vários momentos para vários eventos para ir para usinas nucleares, para visitar museus da história nuclear da Rússia, para, por exemplo, ser um guia ali, quase que um guia na casa do Kurchatov, né, que é o pai fundador do programa nuclear da Rússia, da União Soviética, melhor dizendo, né? Então, mais uma oportunidade que me foi dada para que eu pudesse aplicar o meu conhecimento do idioma junto com o meu conhecimento técnico. Foi mais ou menos assim que as coisas se deram. Nossa, muito interessante toda essa trajetória, né? Toda essa sua experiência também, alinhando, né, esses dois lados, querendo ou não, da educação. Então, essa sua formação mais técnica também com essa formação no idioma, né? E toda essa atuação também desse aspecto mais cultural. Eu acho que você tocou um ponto essencial, inclusive para os nossos ouvintes aqui que estão na graduação, né? Esse interesse, às vezes, dos idiomas, das línguas, vai muito além de uma questão puramente de interesse próprio, cultural, né? Essa curiosidade mais cultural, mas tem uma aplicação muito direta do ponto de vista técnico, né? E você, com essa atuação relacionada à energia nuclear, principalmente, tem, então, essa conexão também com a Rússia, né? Para além dessa sua experiência também ao longo de toda a formação. Então, realmente é muito interessante ouvir sobre a sua trajetória e reforçar, né, esse papel importante também do idioma como
é uma ferramenta de criação de pontes mesmo, né? A abertura de uma atuação também muito prática, muito técnica, que veio também por conta disso. Inclusive, no primeiro bloco, né, nos nossos primeiros blocos, a gente conversou sobre justamente um lugar diferenciado do Brasil em relação a essa aproximação vinculada à energia com a Rússia. Né? E geralmente a gente costuma pensar em cooperação energética entre a Rússia e a América Latina. A gente pensa nas tecnologias, nos investimentos, né, nessa questão mais estratégica, mas o idioma, como você bem colocou, é um ponto também muito importante. Então, você já começou a nos contar um pouco sobre isso, mas eu gostaria de te ouvir mais, assim, qual é a sua visão em relação ao papel da língua, né, da educação e desses intercâmbios mesmo, que está muito vinculado à sua prática cotidiana, pensando nessas parcerias de longo prazo entre Rússia e América Latina no setor energético. Olha, tô amando as perguntas, perfeito. Vamos lá, a gente consegue dar uma trabalhada com essa parte também, principalmente nessa parte de intercâmbios culturais, e eu vou até colocar, para além dos culturais, intercâmbios técnicos, né? Bom, primeiro de tudo, o que a gente precisa saber é que a parceria Brasil-Rússia no ramo energético, ela vai algo para além do que está acontecendo agora, do que está sendo divulgado na mídia. Então, por exemplo, com trabalho envolvendo urânio, com possibilidades, né, de auxílio da empresa estatal russa Rosatom na construção de Angra 3. Nós temos diversos aspectos em que a Rússia poderia auxiliar o Brasil, ou vai começar a auxiliar o Brasil, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa citar aqui, para além desses setores aí, dessas partes que estão sendo divulgadas, é que a Rússia justamente disponibiliza gratuitamente, né, uma plataforma para que as pessoas apliquem, perdão, para que as pessoas apliquem para vir estudar aqui e receber a sua formação técnica com tudo pago, né? Claramente tirando a passagem, mas é como se você passasse numa federal aqui. Tá, você passasse numa universidade federal para poder estudar, por exemplo, engenharia nuclear, engenharia química, você estudar e se especializar em radioquímica, em defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Muitas pessoas têm interesse nessas áreas, mas não sabem por onde começar. E isso é uma política muito interessante, viu, Laura? Porque é justamente a Rússia disponibiliza o seu espaço, disponibiliza, por exemplo, o seu setor acadêmico, o seu setor técnico, para que pessoas, estudantes, essencialmente do sul global, venham, se especializem, consigam a sua formação, voltem para os seus países e automaticamente se tornem uma ponte cultural e também uma ponte técnica entre os dois países. Então, essa pessoa que se formar aqui, essa pessoa que conseguir uma pós-graduação ou um mestrado stricto sensu, né, uma pós stricto sensu, um doutorado, até mesmo um bacharelado aqui, ao retornar para o seu país de origem, essa pessoa será um contato da Rússia, do setor acadêmico, do setor energético, do setor químico, né, para que futuros projetos sejam desenvolvidos. Isso é uma parte muito legal. Eu conheço vários exemplos de brasileiros que se formaram aqui, se formaram no país, né, terminaram, por exemplo, os seus cursos de física nuclear, alguns terminaram os cursos, né, de engenharia de reatores, engenharia química, voltaram para o Brasil e hoje estão trabalhando na área de pesquisa, estão trabalhando em vários laboratórios, ao mesmo tempo em que esses laboratórios, essas empresas e esses setores, né, fazem uma comunicação direta com a Rússia, tendo ajuda desse ex-estudante, né? Então, agora já trabalhador. Então, é uma coisa muito funcional, é uma espécie de política muito funcional que vem aí desde a União Soviética, gerando muitos bons resultados para a Rússia. Para você ver, Laura, é uma coisa que aconteceu recentemente. Entre os embaixadores, nós temos representantes de vários países e nós temos os turcos, né, os representantes turcos. A gente bem sabe que a Rússia está construindo, né, a central nuclear de Akuyu, tá? Lá na Turquia. E grande parte desses embaixadores, eles eram estudantes aqui, esses embaixadores turcos, melhor dizendo, né? A gente vai reiterar essa parte, porque nós temos várias nacionalidades. Eles eram estudantes na Rússia, receberam a sua formação, atuaram como embaixadores nucleares, né? Foram justamente uma ponte entre a Turquia e a Federação da Rússia, e hoje retornaram para a Turquia para poder continuar trabalhando no setor, só que agora na futura central nuclear de Akuyu, né? Então eles receberam a formação, aprenderam como os russos funcionam, aprenderam russo,
que foi uma diferença absurda, né? Eles se tornaram destaque no mercado e entraram já nos projetos de Akuyu. Então, é uma coisa que, assim, se o Brasil continuar com essa parceria com a Rússia, né? E nós esperamos do fundo do coração que essa parceria gere ótimos frutos para o nosso país, para ambos os países, né? As pessoas que vierem para cá, que receberem este intercâmbio cultural, este entendimento da mentalidade russa, mas também um entendimento do idioma e, ao mesmo tempo, do setor acadêmico e do setor energético daqui e de qualquer outro setor, esta pessoa, este brasileiro, ao retornar para o Brasil, com certeza será um ponto-chave de interligação dos países, né? Então, a gente atua mais ou menos nessa área. A gente percebe que, como eu citei agora há pouco, não existem ciências exatas e ciências humanas. Existem ciências e todas elas estão interligadas de alguma forma e nós podemos justamente construir pontes com todo o conhecimento que nós tivermos, tanto no Brasil quanto na Rússia. Isso realmente é algo muito interessante, né? Essa ideia de um pacote completo que tem benefícios não apenas para a Rússia, né? Então, desse lado também dessa formação, mas também para as pessoas, para países que recebem, que fazem parte desses programas, né? Então, é algo que nos chama atenção realmente como uma política, como uma parceria de muito sucesso. E para terminar, então, essa nossa conversa, eu gostaria de pedir uma dica cultural, que pode ter a ver com o setor energético ou não, mas para aqueles nossos ouvintes que gostam e gostariam de se aprofundar nessa relação entre Rússia, Brasil e América Latina. E também aproveito para pedir, caso você queira compartilhar aí conosco, as suas redes sociais, né, onde a nossa audiência pode continuar também acompanhando o seu trabalho e acompanhando mais essas suas atividades. Olha, dica cultural. Tenho tantas, mas eu acho que uma das que eu preciso citar aqui para todos vocês, com mais absoluta certeza, é que, gente, aquele estereótipo de que os russos são pessoas fechadas, que eles são pessoas sérias, né? Aquela coisa que a gente fala, não, a coisa tá russa, né? Mas é russa com C cedilha. Gente, os russos, eles não são esses seres frios, né? Essas pessoas que não querem interação, tal. Muito pelo contrário, eu acho que a dica cultural que eu posso dar para todos os brasileiros é conversem com os russos sem receio nenhum. Eles são pessoas extremamente abertas, eles amam o Brasil, né? Nunca passei nenhum tipo de situação aqui ruim envolvendo o Brasil ou o fato de eu ser brasileiro, muito pelo contrário. Todos os russos são muito abertos, conhecem muito pouco do Brasil, mas do que conhecem é uma coisa muito legal, assim, eles conhecem muito de novelas brasileiras, conhecem muito de futebol brasileiro, né? Conhecem a palavra feijoada, a palavra fazenda, eles conhecem várias coisinhas que envolvem o cotidiano do Brasil, né? Muito para além dos estereótipos que também eles claramente têm no nosso país. Mas são pessoas muito abertas, muito amáveis, né? Eu acho que é muito legal vocês poderem trocar um pouquinho as figurinhas, né, entre essas duas nações, porque a gente até brinca, os brasileiros, existe uma comunidade brasileira aqui na Rússia relativamente pequena, né? No total nós temos aproximadamente 600 brasileiros nesse país gigantesco, mas todo mundo fala que os russos são os brasileiros da Eurásia, né? Então, não tenham receio, acho que vale muito a pena vocês conversarem com os russos, porque eles são ótimas pessoas, né? E podem se tornar grandes amigos. Essa é a minha dica cultural. Perfeito! Você tocou um ponto muito importante, né? Essa ideia dos brasileiros, os russos também como brasileiros, a gente já tratou aqui em outros episódios um pouco dessa questão essas aproximações, inclusive subjetivas, né? Entre América Latina e Rússia, entre o ser latino-americano e o ser russo. Mas, Matheus, eu gostaria de te agradecer, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje com a gente. Foi um prazer te ouvir falar sobre a sua experiência. E eu espero que essa seja a primeira de muitas conversas aqui, tanto no Chutando a Escada, mas também com toda a equipe do Ruslat. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Laura? E um abraço pro pessoal do Chutando a Escada. Vocês são maravilhosos. Acabei de vê-los aqui no Spotify. Estarei acompanhando cotidianamente agora. Muito obrigado. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços
pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, essa mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar se eu pegar no sono. Me deite no chão. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.